Se você já trabalha com ESG ou quer entrar nessa área, provavelmente você já ouviu falar no cargo do CSO, o Chief Sustainability Officer. Esse é aquele cargo que muitos querem conquistar. Afinal, ser CSO significa liderar toda a estratégia de sustentabilidade de uma empresa, influenciar grandes decisões e fazer com que o ESG realmente saia do papel. Esse é um cargo de diretoria, ou seja, dentro de uma carreira executiva, esse é o ponto mais alto que você pode chegar como profissional dedicado à sustentabilidade. A não ser, claro, que você almeje se tornar um CEO. E aqui vai um spoiler. Isso é totalmente possível. Um exemplo disso é o caso do Chris Raymond, que foi CSO da Boeing e em 2023 assumiu o cargo de CEO. Mas por que essa escalada corporativa faz tanto sentido? Porque o CSO não é apenas um especialista em sustentabilidade, ele é um estrategista de negócios. Ele precisa entender finanças, inovação, gestão de riscos e governança corporativa para garantir que ESG não seja um custo, mas sim um motor de crescimento para a empresa. Então o CSO, ele não apenas acompanha tendências, ele molda o futuro do negócio. E é por isso que essa posição abre portas para os mais altos cargos de liderança. Afinal, quem aprende a alinhar sustentabilidade, estratégia e resultados está um passo à frente para comandar uma empresa. Mas aqui vai um ponto importante. Nem todas as empresas têm um CSO, mas todas precisam das habilidades desse profissional. Então, se você quer se destacar no mercado, essas competências precisam estar no seu radar desde o início da sua jornada. Hoje, eu vou te mostrar o que faz um CSO, quais as habilidades ele precisa ter e como você pode se preparar para ocupar essa posição estratégica dentro de uma organização. E para efeitos desse vídeo, eu vou falar do CSO de forma abrangente, tá? Mas reconhecendo aqui que na ausência dessa figura numa empresa, as responsabilidades das funções de um CSO recaem sobre aquele funcionário de nível mais alto na hierarquia que tenha o ESG nas suas principais atribuições. Aqui pode ser um gerente ou um coordenador, por exemplo. Não necessariamente alguém num cargo de diretoria, tá bom? Beleza. Nós sabemos que empresas de todos os setores estão percebendo que o ESG não é só sobre cumprir regras ambientais, sociais ou de governança. Essa parte de compliance é fundamental. Mas aqui nós estamos falando de algo muito maior quando falamos do ESG que gera impacto de verdade. Estamos falando de competitividade, inovação e até sobrevivência no mercado. E quem é que traduz tudo isso para dentro da empresa? O CSO. O CSO é o profissional que conecta o ESG à estratégia do negócio. Ele não está ali só para dizer que a empresa é sustentável. Ele precisa provar que sustentabilidade gera valor. E isso significa, dentre vários, garantir que o ESG esteja presente nas decisões da alta liderança, por exemplo. Ou mostrar como práticas sustentáveis reduzem riscos e trazem oportunidades para o negócio. Ou mesmo construir uma narrativa ESG que seja coerente, transparente e confiável para os investidores, clientes e sociedade. Então, se antes havia aquelas pessoas que defendiam erroneamente que o ESG era só um tema bonito para relatórios, hoje ele precisa ser um fator decisivo para o sucesso das empresas. E os profissionais que entendem isso saem na frente do mercado. Agora, vamos falar do que realmente interessa. O que um CSO, no caso, faz no dia a dia? Dá para dividir a atuação desse profissional em 3 grandes frentes. A primeira delas, a de estratégia e governança, porque é o CSO quem garante que o ESG esteja alinhado à visão de longo prazo da empresa. É ele quem convence a alta gestão de que sustentabilidade não é custo, mas sim um investimento. Também é ele o responsável por integrar o ESG nas decisões estratégicas para evitar riscos e aproveitar oportunidades. Já a segunda frente de atuação desse profissional envolve gestão e execução, ou seja, o CSO acompanha indicadores ESG e garante conformidade com regulamentações. O CSO monitora e antecipa riscos ambientais, sociais e de governança.
Ele busca inovação e eficiência em práticas sustentáveis. Então, por fim, a terceira frente de atuação é a do engajamento e comunicação. O CSO precisa ser mais do que, na verdade o CSO não, né? O ESG liderado pelo CSO precisa ser mais do que números bonitos em um papel. E a comunicação é o grande aliado aqui. Então o CSO precisa construir relacionamentos sólidos com os stakeholders, sejam eles os investidores, os fornecedores, os clientes ou mesmo as comunidades. É o CSO quem vai liderar a criação de relatórios de sustentabilidade transparentes e confiáveis, usando uma linguagem que favoreça a compreensão e o engajamento do público externo com as estratégias de sustentabilidade da empresa. Também, muito importante, é o CSO quem atua como garantidor para que a empresa tenha uma narrativa ESG sólida e evite o famoso greenwashing. As palavras têm poder e é preciso muita cautela na construção das narrativas em sustentabilidade e ESG. Ou seja, o CSO é um estrategista. Ele não faz ESG só para parecer bonito no relatório. Ele transforma ESG em crescimento e competitividade para a empresa, impactando o bottom line e fortalecendo os resultados da organização. Tá, agora você já tem uma ideia das principais atribuições de um CSO. Mas então vem a pergunta que muitos dos meus alunos me fazem. O que eu preciso fazer? O que eu preciso desenvolver para chegar nesse cargo? Não é uma trajetória simples, tá? Como em qualquer carreira, você precisa ser o seu principal motivador. Mas não esqueça jamais da importância de aliados na sua escalada corporativa. Se valha de mentores, dentro ou fora da organização, porque a experiência de pessoas que já passaram pelos desafios naturais do processo de conquistar cargos de liderança no mundo corporativo é uma alavanca para você. Mentores são facilitadores. Mas vamos lá. Ninguém nasce preparado para os cargos de liderança. E a grande verdade é que nem todo mundo nasceu para ser líder. E aqueles que nasceram com habilidades para os cargos de liderança só vão descobrir como utilizá-las quando já estiverem com a cara no gol. Então, por isso, eu fiz esse vídeo para você que quer chegar ao cargo mais alto na carreira de ESG. Esse é um cargo que exige uma construção de carreira sólida. Você precisa unir conhecimento técnico, visão de negócios e habilidades de liderança. Então, entre as principais competências, eu incluo, por exemplo, liderança e influência. Porque o ESG só avança se a alta gestão acreditar nisso. Então, o CSO precisa conseguir falar a mesma língua dos demais diretores, o chamado C-Level, porque só assim para conseguir manter a organização engajada com a agenda. 2. Visão estratégica e de negócios, porque sustentabilidade precisa gerar valor econômico. A língua dos demais diretores é majoritariamente retorno financeiro. Então, o ESG não existe se não houver sustentabilidade econômica. Entenda os principais indicadores de ESG e como eles se comunicam com performance corporativa para você ir aprimorando o seu repertório. 3. Conhecimento em ESG e regulamentações. Você não precisa dominar os pormenores de absolutamente todas as metodologias, a não ser que você se especialize em uma delas como parte da sua trajetória, beleza? Mas, via de regra, o CSO conta com especialistas ou com consultores para navegar nos detalhes. Acontece que ele precisa dominar pelo menos a relevância e aplicação das metodologias ESG para os negócios em que ele está inserido, tais como o GRI ou mesmo o CSRD, em alguns casos aqui no Brasil, tá bom? 4. Gestão de riscos e inovação. Nós vivemos num mundo globalizado e o CSO precisa estar antenado ao que acontece no mercado global para antecipar desafios e criar soluções sustentáveis. A inteligência artificial já está remodelando uma série de iniciativas dentro do mercado de sustentabilidade. Por exemplo, nos controles internos. Por que fazer numa planilha de Excel se já existem softwares que trazem mais eficiência e segurança para os trabalhos da área de ESG? É fundamental que o CSO esteja ligado nesses avanços para sempre propor melhorias. E por fim,
competência número 5, a de comunicação e engajamento. Eu comecei esse vídeo falando sobre engajar a liderança, pois sem o apoio do topo, o ESG desmorona. Mas e as demais áreas da organização? Lembre-se, o ESG, para dar certo, precisa estar inserido na cultura organizacional, integrado nas decisões de todas as áreas da empresa. Então o CSO precisa, e muito, das chamadas soft skills para construir relacionamentos sólidos, conquistar aliados e comunicar os desafios e conquistas, tanto para o público interno quanto externo. Então, se você ainda não tem todas essas habilidades e competências, fica tranquilo, porque nenhum CSO nasce pronto. O que importa para você é saber o que você precisa desenvolver ao longo da sua carreira e ir se preparando do jeito certo desde a largada. Beleza, Ju, eu já entendi o que um CSO faz, quais as habilidades ele precisa, mas e como eu chego lá? O caminho não é único, tá? Mas algumas trajetórias são mais comuns. Profissionais especialistas em temas de sustentabilidade, como mudanças climáticas, por exemplo, ou mesmo com foco em consultoria em temáticas do ESG, ou em trabalhos de impacto social, governança corporativa, são profissionais que podem migrar para uma posição de CSO. Eu, por exemplo, venho da advocacia criminal, com foco no compliance corporativo, e foi assim que eu migrei para uma cadeira estratégica em ESG, ampliando, portanto, as minhas habilidades executivas. Outro ponto interessante de destaque é que muitas empresas buscam CSOs com formações acadêmicas como administração, engenharia, economia, direito, ciências ambientais ou relações internacionais, porque essas habilitações preparam profissionais com visões sistêmicas, analíticas, questionadoras, que são muito valiosas para o ESG. Mas isso não significa para você, psicólogo, que você não vai ter sucesso como CSO. Só não é tão comum, tá? Então, o grande ponto aqui está em entender o ESG de forma estratégica e aplicada para as empresas. E aqui entra a grande diferença entre teoria e prática. Saber o ESG na teoria não vai te tornar um CSO. Esquece. Você que está aí, dedicado a MBA, mestrado, doutorado, etc., se você não sair da teoria, você vai acabar ficando limitado a uma carreira acadêmica ou a cargos menores, além de ser engolido pelo mercado. Você precisa aprender a realizar tarefas como diagnosticar a maturidade ESG de uma empresa e o que fazer a partir daí, identificar gaps, oportunidades, porque só assim você vai conseguir construir um plano de ação realista. Você também precisa saber e dominar a proposição de metas que gerem valor para os negócios. Além de muitas outras que, sem a prática, sem a mão na massa, sua carreira terá uma limitação natural. Bom, então se você quer aprender essas tarefas e outras atividades que contribuirão para a sua jornada profissional rumo a uma cadeira de CSO, a minha mentoria Legacy pode te ajudar. Porque o ESG não está morto, tá? E apesar de algumas resistências anti-ESG crescendo em alguns lugares, elas não vão crescer a ponto de extinguir uma realidade que hoje está se fortalecendo cada vez mais, inclusive via regulações que tornam a agenda obrigatória para algumas empresas. Então, se você quer estar preparado para essa realidade e acelerar a sua carreira, vem para a Mentoria Legacy, que pode ser o seu primeiro passo para, no futuro, quem sabe, se tornar um CSO. Então, se você quer fazer parte da construção desse legado e se preparar para assumir posições estratégicas no mercado de ESG, clica no link aqui embaixo e vamos conversar. Não deixa de se inscrever aqui no canal e, quem sabe, compartilhar esse conteúdo com mais pessoas interessadas em transformar suas carreiras no ESG. Obrigada por ter me acompanhado até aqui e até o próximo vídeo.